você. Na Rua das Fontes, 160, no bairro Floresta. O melhor em embalagens, descartáveis, itens para o lar, produtos de limpeza e confeitaria. Em um espaço novo e ainda mais funcional. Vem conhecer a nova Começo Utilidades em Gramado. Quer saber mais? Segue @Começo Utilidades no Instagram agora mesmo. Todo grande artista tem uma grande história. No Insta da Clube 885 você celebra aniversários, descobre curiosidades e revive os maiores momentos da música. Siga a Clube no Instagram e fique por dentro. @clube.885. No ar na Clube, Happy Wine. Para você harmonizar com quem e como quiser. Oferecimento: Restaurante Magnólia. Vinhos Ave Maria. Muito boa noite, estamos entrando no ar com o Happy Wine neste 20 de março de 2025. São 22 horas e 4 minutos. É o Happy Wine, que é esse programinha aqui, né? Programinha, programaço, programão, que se propõe a descomplicar o universo dos vinhos, quebrar todas as regras. A gente adora isso. E é um programa oferecido pelo Magnólia, porque a vida merece ser celebrada. E Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Eu já vou começar essa quinta-feira já dando aí os canais para vocês interagirem com a gente. Então quem quiser manda um oi aí no WhatsApp no 54984-450-885. Estamos aqui esperando ansiosamente. E também estamos ao vivo no Instagram, @Happy Wine na Clube. Vocês podem nos assistir e interagir com a gente. Muito bem, hoje é 20 de março, como eu citei, né? Acabou o verão, né? As águas de março fecharam o verão. Então hoje é o nosso primeiro programa do outono. Bem-vindo, outono, Karen Genevieve. Bem-vindo ao outono, tchau, aquele calor, né, exacerbado que tava nos humilhando. Espero que agora, bem-vindo, um clima mais ameno, que combina mais com o nosso lugar. Os humilhados serão exaltados um dia, quem sabe? Não sei. Vamos chegar a essa conclusão no terceiro bloco. Boa noite, Jéssica Piffer. Boa noite. Chegou o outono, a estação do meu aniversário. Tu tá feliz? Tô. Ótimo. Que bom. Que bom. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que está retornando ao nosso estúdio, né? Foi a primeira convidada do Happy Wine quando ele começou lá em 2020. Sim, porque esse programa tem 5 anos. Foi a primeira que acreditou nesse programa, né? Foi obrigada, na verdade, né? Coitadinha. Não teve opção. Não teve opção. Então, boa noite, Denise Haas, stylist, que está aqui com a gente. Além de tudo isso, nossa amiga, né? Olá, gente. É um prazer. 5 anos depois, gente, não acreditei desde o princípio. Não tenho certeza, assim, ó, já tinha certeza absoluta do potencial aqui, dos bons papos. É uma visionária, né? Deus o livre que tu não diga isso, né? Muito bem, hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que permeia a todas nós, né? Que perpassa, que transpassa, que sei lá o quê, que está nas nossas vidas no momento atual, que é transição de carreira. Mas antes a gente vai falar sobre o vinho que estamos tomando, que já está na nossa taça aqui, um vinho branco da uva Chardonnay, gente, aquela que se escreve Chardonnay, né? A rainha da noite. A rainha da noite, a rainha das uvas. A gente já tomou muitos Chardonnays ao longo desses 5 anos de programa. Pra quem nos escuta aí no Instagram, eu tô aqui com o vinho na mão. O nome desse vinho chama Vitale. Eco. Feito por italianos aqui do sul do Brasil. Ele é da vinícola Valparaíso. A gente já tomou outros rótulos dessa vinícola aqui. Eu já trouxe, na verdade, uma vinícola que eu trabalho lá na Pane, que é uma vinícola muito especial. A Nayana, que é a enóloga, junto com o pai dela. Eles têm uma pequena propriedade próxima de Bento Gonçalves, né? Fica no interior de Bento Gonçalves, onde eles têm toda uma produção sustentável de vinhos, né? Então os vinhos usam aquela pegada que eu sempre priorizo para trabalhar na Pane, que eu defendo. Vinhos de mínima intervenção, né? Com ecologia
sustentável, enfim, com boas práticas de manejo, boas práticas de trabalho também. Quem já teve a oportunidade de participar ou que pesquisa sobre como é o processo de uma vindima, gente, é muito pesado. Não só a vindima, toda a questão, todo o plantio, enfim. Mas às vezes os trabalhadores ficam durante muitas... Vamos ser mais justas, né? Não são muitas horas embaixo do sol, porque eles começam de madrugada, né? Mas é muito tempo na mesma posição, com bandejas pesadas, tirando as uvas, muito calor, enfim, exposição solar. Então, tem como tornar isso um pouco menos danoso, né? E Nayana e o pai dela são bem preocupados com isso. Nas enchentes, eles até apareceram na CNN relatando, né? Sim. A história deles, porque eles tiveram parte dos vinhedos completamente dizimados, né? Quando teve os desmoronamentos, enfim, invadiu. E é muito triste, gente, porque você pensa, qualquer trabalho é triste, mas quando você pensa que você demorou anos pra ter aquilo ali, vai demorar tantos outros para ter de novo, é muito frustrante, né? E o vinhedo é isso, é uma luta. Essas pessoas, né? Se a gente pesquisasse um pouquinho da batalha que é para ter o vinho na garrafa pronto para consumir, a gente daria mais valor, beberia melhor, mais sabedoria. O produtor rural, né? Outros tipos de cultura também é complexo, né? Porque depende de uma série de fatores, tudo, né? Então a gente valoriza cada ml, cada gotinha do que tem numa garrafa. Beba até o final. Beba até o final. Beba com gente do bem, com quem você gosta. Exatamente. E falando em gostar, né? Tá todo mundo feliz com o que tá fazendo? Tá todo mundo gostando do que faz? Eu tô achando, inclusive, esse Chardonnay que a Jéssica falou, que é mínima intervenção e tudo mais. E normalmente eu não tenho ainda um paladar tão apurado, tão redondinho para apreciar toda a característica de um vinho natural. Mas esse... Gostaste? Muito, muito. Inclusive, Jéssica, tem lá na Pane para vender? Tem lá na Pane. Muito bem, então eu indico para vocês que gostam do Chardonnay, que ele tá gostoso, né? Não tá enjoativo, tá maravilhoso, nem nada. Tá maravilhoso, tá bem redondinho, tá gostosíssimo. Eu gostei também. Parabéns aí pro pessoal. Uma cor mais intensa. Um palha intenso seria? Pode ser. Olha aí. Pode ser, sim. Essa parte é a mais difícil. Mais difícil, a degustação sensorial. Mas muito bem. Olha ela que agora... A única agora plebe sou eu aqui nesse programa, né? Amiga, imagina. Porque a Bianca agora também tá se formando. Tá início de formação, né? Mas transição de carreira também. Tu viu? E não é? Incrível! E não é? Gente, eu sigo aqui sendo assuntos, hein? Eu sigo aqui sendo a pessoa que faz as perguntas de quem não entende de vinho, tá? Pra representar vocês. Mas não quer dizer nada, cara. Não quer dizer nada. Inclusive, eu postei lá 3 coisas que eu aprendi no primeiro módulo e 2 foram muito polêmicas. Uma era sobre cuspir, que eu aprendi a cuspir vinho, porque são muitos rótulos e a gente não tem como beber tudo. E a outra foi lavar as taças sem sabão e sem esponja, só com água quente. Tá. Mas foram 2 polêmicas completamente válidas, né? Então, completamente válidas, porque ambas interferem, principalmente água e sabão, ali no aroma do vinho, né? Na percepção depois. Karen, você não vai ser a única leiga, porque eu sou aquele meme, conhecimento ninguém me tira, eu mesmo esqueço. Então, né? Como eu fiz o curso em 2022, eu já esqueci metade das regiões que existem em informações. Vamos lá. Obrigada, Jéssica. Vou fazer uma camiseta com isso. Eu acho ótimo. Mas, gurias, a gente tá, né, nossa proposta aqui é falar sobre transição de carreira, mudanças, né, e os desafios que isso traz, né, e tem dados muito impactantes, né, assim, a gente se conhece aqui, sabe que todas nós ou já passamos ou estamos passando por esse momento de reavaliar a carreira, né, a profissão e tudo mais, mas eu tenho certeza que atualmente muita gente conhece, né, gente que tá infeliz ou que tá buscando outra coisa pra fazer em transição de carreira, que era uma coisa que ninguém sabia direito esse nome, né, agora todo mundo sabe o que é transição de carreira. Imagina falar né? isso pros nossos pais. Exato. Transição de carreira. Como assim, né? Como assim? Primeiro, como assim tu quer mudar essa altura do campeonato alguma coisa, né? Segue, baixa a cabeça e vai. E, né, o que isso quer dizer na prática, né? Mas a gente levantou alguns dados, né? E tem uma pesquisa aqui da Cato, né? Que é uma empresa bem conceituada de RH no Brasil, enfim. E diz que 42% dos profissionais brasileiros pretendem mudar de carreira em 2025.
Alguém aqui está nesses 42%? Levante a mão. Deixa Eu tô na estatística. Aqui é 100%. Mas a gente realmente, né, nós estamos vivendo isso, assim. E o que vocês acham, gurias, que vocês estão buscando? O que deixa vocês tão insatisfeitas no momento onde vocês estão, que, né? Porque o movimento, ele é super difícil, né, da gente sair do lugar. Então, algo deve estar muito desconfortável pra gente querer, né, pegar essa força e sair desse lugar. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma justa colocação aqui, que o nosso estagiário, KG Lisboa, antes de mais nada, ele começou na sua carreira sendo engenheiro químico. A gente sempre traz esse fun fact about sobre o KG, porque é uma coisa inacreditável, né? Exatamente, alguém imaginaria o KG Lisboa, engenheiro químico, né? Mas a gente estava conversando antes de vir o programa, porque a gente fez, né, uma reunião de pauta. Olha! E assim, é muito engraçado como são ciclos de vida que a gente começa a se questionar sobre coisas que fazem sentido ou não, né? Então tem assim a que chama-se crise dos 30 anos, mas é que eu acho que quando a gente chega numa certa maturidade, não somos mais 20 anos de idade, a gente não faz mais as coisas meio à revelia, não é mais tão inconsequente, e a gente começa a pensar, tá na hora de eu começar a pensar e daqui pra frente, né? Então, eu acho que esse é o primeiro pulo de uma primeira transição, ou quando a gente se questiona se realmente aquilo faz sentido. Até porque também eu acho que a gente precisa, né, de alguns anos de algum tipo de vivência e experiência para poder fazer uma avaliação, né? Experimentação também, experimentação, né? Viver, experimentar, enfim, né? Então acho que dos 20 aos 30 é o período de vida em que a gente faz essas coisas, né? Vivencia, enfim. Lá nos 30 eu acho que a gente já tem uma certa bagagem para, né, pensar do tipo, isso foi legal, isso não foi, serve para mim, isso não serve. O que eu quero daqui para frente, o que faz sentido, o que não faz, enfim. Então acho que é um primeiro momento, assim, né, em que a gente já tem uma certa bagagem, e eu acho que é um primeiro momento que a gente pode pensar o que fazer dali pra frente. Mas daí a gente estava conversando também que a gente tem um segundo momento, que é aos 40. E um terceiro momento que é aos 50. E depois aos 60, né? E cada década traz seu desafio. Cada década. Porque, claro, acompanha também uma evolução pessoal, né? E conversávamos sobre isso, né? O que motiva, né? O que a gente se fez essa pergunta, né? Umas para as outras aqui também é uma pergunta, eu acho que a gente se faz individualmente. O que motiva uma transição de carreira, né? Alguma coisa está incômoda e tal, mas o que te faz decidir mudar de carreira, né? E tem alguma diferença, assim, esses fatores decisórios têm alguma diferença nos 30, nos 40, nos 50, né? São fatores diferentes? Enfim, né? Pra mim foram. Aos 30 foram uns motivos, aos 40 começaram a bater outros motivos, assim. Mas a gente vai chegar nesse Mas assunto. qual era a Tanise não chegou a 50. Qual era a tua atividade pregressa? Boa pergunta, Conta, Tânia, Bianca. conta essa boa. Fiquei curiosa agora, né? Gente, já fiz tanta coisa. Mas, digamos assim, eu venho especialmente de uma carreira de marketing, executiva de marketing, né? Então, Tu viu minha cara de lamentação, né? E não que eu não gostasse, eu gostava, e eu acho que eu fazia bem feito, mas tinha uma coisa que não fazia brilhar o olho. E é sempre isso que eu tento ter em mente, assim. O que eu estou fazendo me faz brilhar o olho, né? Faz vibrar a alma, assim, do tipo, né? E, claro, também precisamos constatar que nem todos podem se fazer essa pergunta, né? Muita gente aí precisa ganhar grana, pagar os boletos. Baixar a cabeça e do tipo aí, né? assim, é uma questão de necessidade, né? Mas para quem tem essa possibilidade, eu acho que é sempre muito importante, assim, ter sempre em mente, né? Essa pergunta, assim. O que eu tô fazendo faz sentido para mim? Né? Neste momento faz sentido para mim? Porque pode já ter feito, mas talvez não faça mais neste momento, né? Faz brilhar o olho, faz vibrar a alma, sabe? Então, assim, vim de uma carreira de muitos anos de executiva de marketing, assim. E os meus primeiros motivos, né, que me levaram, então, aqui nos 30 anos, né, uns anos atrás, a pensar numa transição de carreira,
foram o que eu considero assim motivos mais pessoais, digamos assim, né? Eu vinha de uma carreira administrativa executiva e sentia uma necessidade, não era só uma vontade, porque isso também é outra coisa, né? Bate uma necessidade, sabe? É uma coisa que vem de dentro e fica lá te incomodando, te cutucando, sabe? E era uma necessidade pessoal de lidar mais na área criativa. Então, até aí era uma necessidade pessoal importante, porque foi realmente o que me motivou, né, a fazer a primeira transição. E aos 40, né, quando eu tava chegando lá aos 40, foram outras as motivações, né? Aquele lado pessoal já tinha sido atendido, eu já atuava na área criativa, enfim, né? Mas alguma coisa a mais estava, parece que me empurrando para diante, assim, do tipo, não dá para parar aqui, não dá para se acomodar nessa posição, sabe? E alguma coisa, e daí a gente começa, né? Os processos de autoconhecimento, muita terapia, muito isso, muito aquilo, enfim, muitas conversas entre amigas. E eu me dei por conta de que era algo maior do que a questão meramente pessoal. Começou a bater uma questão de tipo assim, o que eu faço faz sentido para uma coletividade? Deixa alguma pegada benéfica, né? Proporciona algum bem, deixa algum legado, enfim, né? Qual o impacto da tua atividade, da tua atuação? Então não é só mais uma questão pessoal, né? Parece que se expande um pouco e tem mais relação com o propósito, né? E daí, enfim, as colegas aí que, né, já chegaram aos 50, talvez possam também, né, falar das motivações, né, nessa idade, porque aparentemente a coisa não para por aí. Sim, nunca tem fim. Não, sabe o que eu acho interessante? Eu fiquei preocupada agora. Achei que acabasse, né? Não. Sabe o que eu acho interessante? É que tudo isso tem a ver com terapia, né? Autoconhecimento. Sempre. Todos, a a chave. Denise conseguiu, a própria Jéssica também, foi através de terapia. É isso aí. Eu tô no processo, Bianca, né? não sei você, mas Sim, imagino também. que sim. Eu posso falar mais sobre isso no próximo bloco. Ah, tá bom. Porque já é 22 horas e 20 minutos. Então a gente volta já. Meu Deus, voa, né? Voa, essas conversas A gente entre amigas são piscou ótimas. e voa, mas a gente volta já aqui na Clube, muito mais que rádio. Clube 885. Clube. Muito mais que rádio. Reduza o estresse e a ansiedade com alternativas naturais. O Anciless é uma fórmula exclusiva da Farmácia Poções que auxilia no relaxamento, tranquilidade e controle dos sintomas da ansiedade. Visite a Farmácia Poções em Canela ou siga @poçõesfarmácia nas redes sociais. Procurando madeira para decks, pergolados ou casas? Conte com a Haniel Madeiras Tratadas. Nossos produtos provêm de reflorestamento. Nossa entrega é ágil e nosso atendimento é diferenciado. Haniel Madeiras Tratadas. Respeito e qualidade lado a lado. Está na sua mão economizar. Baixe o aplicativo Multimercados. Ofertas exclusivas para o seu perfil de compras. Multimercados, economia todo dia. Caramelo? Mingau? Tá na hora de ir. Hoje é dia de ir no Dr. Álvaro Abreu. Lá tem tudo o que vocês precisem. Atendimento e acompanhamento 24 horas, banho e tosa, farmácia, rações, vacinas, centro de especialidades e um hospital completo para fazer aquele check-up. E no final, eu compro aquele petisco que vocês adoram. Dr. Álvaro Abreu, seu pet mais saudável, você mais feliz. A Ótica Aliança agora tem uma loja completa na Várzea Grande. Venha conhecer nossa terceira unidade na Avenida 1º de Maio, 1900, Sala 3. Com uma linha de solares, as melhores armações, lentes, relógios e joias. Além do atendimento exclusivo de quem tem 55 anos de mercado. Ótica Aliança. Lojas no centro de Canela, Gramado e agora também na Várzea Grande. Siga a Aliança no Instagram. Vai além do som. Acesse clube885.com e assista aos videoclipes sincronizados com a rádio. Clube 885. Muito mais que rádio. Muito bem, estamos de volta com o Happy Wine aqui na Clube 885, muito mais que rádio, 22 horas e 22 minutos. É sempre uma emoção quando isso acontece.
O Happy Wine, que é um programa oferecido pelo Magnolia, porque a vida merece ser celebrada. E vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Quer fazer parte deste seleto grupo de marcas? Entre em contato com a gente, @Happy Wine na Clube, onde estamos ao vivo em imagens também, não é mesmo? Hoje a gente está falando sobre transição de carreira, mudanças, autoconhecimento, que foi como encerramos o primeiro bloco. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre o quanto se conhecer nos momentos diferentes da vida nos colocam de frente, né? A desafios e situações em que a gente encara de modos diferentes, não é mesmo, Karen? Exatamente. E aí que eu achei muito curioso, porque na verdade, pelo menos aqui, nosso grupo, aqui, nossa bolha, muito dessa coragem de fazer essa transição, dessa audácia e desse movimento foi muito em função da terapia, né? De que todo mundo estava insatisfeito, logo foi buscar ajuda de entender-se como insatisfeito e colocar isso de uma maneira mais objetiva na sua vida. E como essa jornada ajudou a enxergar o que é que estava se tornando insatisfeito e buscar algo que o satisfizesse, né? Caminhos, né? Exatamente. Isso é um privilégio. E mais uma vez, o SUS deveria oferecer terapia, porque a questão de saúde mental também, não só, digamos, mas isso certamente é uma das características, estar insatisfeito no seu ofício, no seu dia a dia, no seu cotidiano, obviamente vai ali na frente criar uma situação de saúde mental. Mas como é importante esse acompanhamento, né, pessoal, pra gente se descobrir enquanto ser humano, porque a gente não tá aqui, vamos lá, a gente não tá aqui pra ganhar dinheiro, a gente tá aqui pra ser feliz. O ganhar dinheiro é claro, a gente precisa, nos foi imposto, mas né? A prioridade, e a gente vê aqui os números que tu trouxe, né, Bianca, de na pandemia, quantas pessoas foram rever aquilo que estavam fazendo. É absurdo, gente, 50%, metade da população tá repensando o seu ofício. Então, muita gente satisfeita. Isso é um número consistente, né? Até para o próprio mercado de trabalho também entender, né, o que tem, por que isso acontece, né, e adaptar também para que a gente tenha maior índice de felicidade e realização nas atividades que a gente faz, né? Porque, ok, tem o caso de eu não me encontrei nisso que eu achei que eu ia ser boa, que eu gostaria, enfim, e vou para uma área completamente diferente, mas também tem a mudança de empresa, mudança, né, dentro da sua própria área ali, de alguma posição, enfim, e muito também pelo universo e pelo ambiente, né, corporativo, que a gente sabe que é marketing, né, comunicação, enfim, que é o meu lugar, também posso falar. É super difícil, né? É muito difícil a gente ser completamente pleno, feliz, né? Enfim. Mas eu queria que vocês falassem especialmente, até para inspirar outras pessoas a buscarem isso, o quão a terapia ajudou vocês nesse processo, porque é um processo muito corajoso. Sair de um lugar seguro e ir pro incerto. Eu acho que coragem é uma boa palavra, assim, né? Que define, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu me debato muito me provoca muito, assim, essa questão do... é um lugar seguro, confortável. Na verdade, não é, né? Não é. Porque se fosse, realmente, a gente vai aguentando na dor, né? A gente minha aprende na terapeuta dor. dava um nome pra isso, que é a cama de prego. Você tá ali deitado, na verdade, prestes a se machucar, só que você sabe que se levantar, tá doendo ali, mas se levantar vai doer mais. Até sair da dor, né? Sim. Então é a nossa cama de prego. Mas certamente, assim, eu não sei se vocês na época tiveram um profissional específico para isso, para transição de carreira, porque hoje tem muita gente que trabalha na área da psicologia, né, de consultoria, focado nisso, né? E acho que também tem muita expectativa para quem acaba indo, né? Tipo, eu vou achar alguém que vai me dar uma resposta e dizer o que eu vou fazer ou para como começar e tal. E aí eu acho que é mais dolorido ainda, às vezes, né? E é importante, né? Mas é bem isso, tipo, tá, beleza. Uma coisa eu sei, a minha pessoa com quem, né, eu tenho feito esse tipo de trabalho, falou uma coisa no início, assim, que era muito difícil para mim, que era assim, tu já tomou outra decisão. Tu tem que aceitar a decisão que tu tomou. E aquilo me doía muito, assim, porque às vezes, né, quando a coisa não tá tão ruim, tu pensa, tá, mas nem é tão ruim assim, olha só, eu tô pirando aqui, vou inventar, continua, né, vou me aqui, estressar e tal. Não é, né, não é assim, né. Sabe, aceita a decisão que tu tomou. Eu também, meninas, assim, a Tani, que se faz aqui presente, ela também tá fazendo bastante parte do meu processo, porque eu conversei bastante com ela, e eu venho aí
Pra quem me escuta na rádio sabe que eu já venho de 2 empregos, né? Eu tenho a minha empresa, a Pani, e mais o meu trabalho como secretária executiva em uma associação. E eu comecei a questionar muito, assim, se era isso que eu queria, e isso há mais de 1 ano, né? Tanto para um quanto para o outro, mas ambos envolvem gastronomia, né? E a gente passo ainda, é um processo muito doloroso. No meu caso, foi e é muito doloroso de olhar para a empresa assim, e falar: meu Deus, eu fiz isso aqui, mas eu não tô mais, né, me identificando em alguns aspectos. E questões que são importantes para mim, quando você olha e pensa que aquilo não vai mudar. O trabalho, ele te entrega isso, né? É final de semana, é o feriado, é a data comemorativa e tudo bem, né? Precisamos de pessoas que trabalham nessas datas, que estão ali. Mas começou a me faltar identificação e de pensar que daqui 10 anos eu estaria no mesmo lugar. Foi aí que eu procurei ajuda. Na verdade, desde o início da Pani, eu fiz terapia um tempo, parei. Aí foi nesses desesperos de novo que eu falei: não, vou voltar, né? Porque eu preciso de alguém primeiro que me coordene pra eu não surtar, porque eu tô a ponto, né, de bater em alguém, de enlouquecer, né? Exatamente, uma coisa muito caótica. E aí, primeiro, você começa a organizar os seus pensamentos, acho que internos, né? Acalmar um pouco as emoções, eu acho que segue isso na terapia. Depois disso, foi quando eu tomei a decisão que eu falei: não, agora vamos para algo prático, que é, no meu caso, contratar uma mentoria de transição de carreira. E quando eu contratei a mentoria, eu estava ainda num processo muito inflamado, que a minha mentoria, ela era para trabalhos remotos, né? Não tinha ali o trabalho de escrito, mas ela era focada em trabalhos remotos, porque uma das coisas que eu tinha como prioridade e que né, eu fui desbravando na terapia era a necessidade que eu sempre tive, gente, de liberdade. Que isso sempre foi um valor inegociável para mim, que em algum momento eu negociei e que se tornou, né, uma coisa horrível. Tu falou uma coisa importante, que é a questão dos valores, né? Exatamente. É inegociável, a né? liberdade, que era, né, a liberdade de ir e vir, né, de... Não vou falar de não ter horário, que isso às vezes passa a ser mal entendido, né, gente? Mas não ter que entrar às 8 e sair às 6 da tarde, né? Mas enfim, essa de não me sentir presa. E aí eu entrei nessa mentoria. Só que na mentoria a gente fica 6 meses e a gente faz muitos testes de autoconhecimento. E aí entrou a questão que não necessariamente eu precisava do emprego remoto. Eu só precisava de outro emprego, né? De outra área, enfim. E aí terapia e mentoria juntos. E eu, que sou uma pessoa inquieta e que eu sempre falei assim: gente, se eu ficar só reclamando pra eu mesma, pra minha irmã, pras minhas amigas, eu vou ser só uma pessoa que reclama. Se eu não fizer nada. Uma mala que vou estar aqui reclamando e vou chegar e as minhas amigas vão falar: ui, lá vem a Jéssica reclamando de novo, né? Falei: não, precisamos mudar. E nesse processo foi quando eu descobri: não, é isso aqui que eu quero fazer, né? Eu quero trabalhar com moda. Eu quero fazer isso. A Tani mesmo me perguntou, né? Mas por que moda com tantas opções? Quando eu entrei na mentoria, eu falei que eu queria trabalhar com algo relacionado a branding, a copywriting, alguma coisa assim. Mas eu voltei. E na verdade, gente, era o que eu sempre quis fazer, né? Eu sempre quis trabalhar com moda. Eu prestei vestibular pra isso e acabei fazendo outras coisas, mas sempre esteve ali. Eu sempre gostei disso. E aí na mentoria a gente passa por processos. Quais são, né, as suas habilidades? No que você é bom? E aí você pra analisar algumas coisas e fala: opa, mas isso aqui é natural pra mim, entendeu? O olhinho brilha, como a Tani falou. Eu não preciso de esforço pra fazer isso aqui. Eu tô procurando, tô cavando coisas que, tipo, né, isso tá aqui. Mas é difícil, gente. Dói muito. Mas hoje teve uma experiência que a Jéssica mostrou da primeira consultoria, podemos dizer assim, completa, que ela fez e tal. E que foi um resultado incrível. Ela mostrou a foto antes, depois, e foi só um corte de cabelo.
E foi incrível. E a gente olhou, nossa! E é isso, né? É isso. É esse o resultado. buscar sabe, isso, né? gente, obrigada até, Karen, por ter falado disso, porque quando a minha cliente me mandou, Eu eu falei quero ver assim, depois. vou mostrar, amiga. Eu falei assim, nossa, se eu tinha alguma dúvida, né, que eu não tinha, mas do que eu tava escolhendo, isso, né, me tirou. E ela falou assim, não tenha, porque eu tô me sentindo linda, assim, né, eu tô me amando. Eu falei, Deus, É sucesso, obrigada. é sucesso. Aí isso. veja bem, né? A fala dela agora, né, pra ti, bateu uma coisinha aqui dentro, né? Fez brilhar o teu olho, fez vibrar a alma. É sobre isso, sabe? Encontrar aquilo que realmente te motiva, assim, né? E que tu faz sem esforço. E que além de fazer sem esforço, realmente faz brilhar o olho, sabe? Mas não é um processo fácil. Não é, né? Eu sempre achei que isso era impossível, de verdade. Porque eu sempre fui muito... Enfim, né? A gente vai, às vezes, indo por caminhos por várias questões, assim. E eu tive muitas pessoas na minha volta que adoram o que fazem, né? E aquilo era mais frustrante ainda, né? Porque eu penso, cara, eu sou uma eterna insatisfeita. O problema sou eu, não é você, né? E então, quando a gente encontra, mas eu acho que são dois momentos, né? A Jéssica falou sobre, entender o que a gente quer. Pra mim foi tipo, eu acho que é isso. Pá, que felicidade, que alegria. Daí o próximo passo é o desespero. Tipo, como é que eu começo? Pra que lado eu vou agora? O que eu vou fazer? Né? Beleza, eu não sei o que fazer com isso. Eu não tenho ferramentas, né? Alguém me diz, vai pra lá, dobra ali, pararã e tal, né? Porque eu acho que tem alguns aspectos aí, né? Um deles é a parte linda, assim. Eu adoro essas histórias, por exemplo, né? Histórias de pessoas e como elas se dão o direito de se reinventarem, né? E eu acho isso magnífico, assim. As pessoas se permitirem e se redescobrirem. E é lindo, essa parte é linda, né? Mas não dá pra romantizar todo o processo, né? É uma história, no final das contas, é uma história linda. Mas ela, como toda história, né? Ela tem os altos e baixos, tem seus desafios, as suas angústias, suas tristezas, suas alegrias. Enfim, né? Suas preocupações, né, gente? E a gente falando aqui, parece que é fácil. Vou falar de mim, não é porque eu posso falar eu mesma. Mas é uma preocupação constante. Eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu sei que tem pessoas que levam isso de uma maneira mais tranquila, mas eu sou muito preocupada com dinheiro, no sentido assim, como é que eu vou pagar o meu boleto? Como é que eu vou pagar as minhas contas? E a partir do momento que eu opto por sair de um dos meus empregos, é claro que a minha empresa, ela continua, enfim, eu tenho sócio, eu não sou sozinha, então isso também me dá, né? Mas também eu tive que ter uma conversa com o meu sócio, uma conversa franca, e isso também gera uma frustração em ambas as partes, porque quando a gente inicia um negócio, a expectativa é que o negócio seja, né, aquilo que perdure durante muito tempo, assim, e você olhar pro outro e falar, olha, acho que não é isso aqui que eu quero, né? Eu iniciei isso aqui com você, mas eu acho que, né, não quero pra sempre, né? Isso, enfim, tô em outro processo. Mas eu tenho muito, assim, eu ficava muito, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Sim. Comprei isso aqui, como é que eu vou pagar isso aqui? O que vai acontecer, né? E eu tô vivendo muito isso, assim, toda hora eu penso, meu Deus, como vai ser o dia de amanhã, né? E se eu tiver que, não sei, fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, se isso aqui não me der dinheiro nunca, né? Então mas eu vou te dizer, meninas, de tudo que eu já fiz e as manias que eu tenho, assim, eu sempre tive muito aquilo, vamos atrás do sucesso, eu quero isso, e pela primeira vez na vida, sim, eu estou preocupada como vou pagar os boletos, mas eu não estou naquela, né, do sucesso. Tipo assim, ok, né? Ele vai vir. Talvez agora ele me encontre, porque eu tô tão ocupada, tipo, né, com outras coisas. Mas quem acredita sempre alcança, cara. Exatamente. O segredo é acreditar. E trabalhar também, né? Diz que ajuda. Existe também uma questão, né? Por exemplo, nesses momentos de transição, né? Que a gente chama de transição, que é de até um certo luto pelo que tu vais deixar pra trás. Porque houve um esforço também pra construir aquilo. E é uma perda, que tu né? vais deixar pra trás. E é uma perda. Então existe ali um certo luto, assim. Também com isso a gente tem que lidar, né? Além de todas as questões relacionadas ao que a gente vai fazer dali pra frente, né? E às vezes, daí eu queria colocar aqui, né, pra ver quais são as percepções, enfim. E eu não sei se a gente tem participação também, né? Temos, eles estão dos quietos, ouvintes. mas temos. Mas então eu vou jogar uma questão aqui. Pra quem já passou por isso, foi uma transição ou foi uma explosão? Foi. No meu caso, foi uma explosão.
Lá nos 30 anos, eu não fiz uma transição de carreira. Foi uma explosão. Foi. Eu adoraria ter feito uma transição, Foi fórceps. sabe? Eu explodi com uma coisa pra começar outra completamente do zero. Completamente também tem diferente, isso. do zero, sem ter contatos na área. Tudo completamente do zero. Então não foi exatamente uma transição, né? Então eu terminei com uma coisa pra começar outra completamente diferente, né? E eu acho que existem outras maneiras de lidar com isso, né? Teria sido ótimo se eu tivesse conseguido, naquela ocasião, fazer uma transição mesmo, né? Ou manter essa atividade aqui, me dar uma certa segurança financeira. Claro. De alguma Aguento forma no eu osso. posso aproveitar até essa experiência que eu construí até aqui, iniciar minha transição para outra área, ainda relacionando as coisas de alguma forma. Só que daí vem a questão, né? Do tipo, a gente acaba nunca conseguindo se dedicar às coisas novas enquanto se tem outras em andamento. Eu ia difícil. falar sobre isso Como é que agora, é isso, Tânia. né? Para as pessoas, assim. Como é que é para ti, Jéssica, Karen, Bi, e para quem mais quiser participar, enfim. Essa é uma questão que eu acho, e aí que é por isso que muitas pessoas não conseguem fazer a transição. Porque é muito difícil, gente. É muito pesado você olhar, você pedir demissão, por exemplo, do que tá entrando. Isso eu falo por experiência própria. Da segurança do que tá entrando ali, você olhar e falar assim, olha, eu quero sair disso aqui. Mas eu falo, Jéssica, se eu não fizesse isso, eu não conseguiria me dedicar ao novo. E eu acho que grande parte das pessoas também deve ter um pouco disso, porque você vê a pessoa falando, não, eu vou fazer a transição, eu vou... Que é o mundo ideal, só que o mundo ideal nem sempre funciona, porque daí a pessoa ela vai ficar ali, tipo assim, vai ser difícil ela negar o trabalho que ela já conhece, que tá entrando dinheiro garantido pra ela falar, não, eu vou pra isso aqui. Daí pesar, né? Por exemplo, eu pesava muito. Eu vou sair de onde eu tô, onde eu tenho uma renda, e vou ir pra outra coisa totalmente no escuro. Mas será que eu ficar no escuro, sem ter essa renda, sem conseguir viver de boa, não vai ser pior? Eu vou me afundar e eu não vou conseguir sair do lugar. Então, não é, né? É muito complexo, cada um sabe a sua dor, né? Mas realmente não é uma coisa simples, fácil. E como a gente tá falando aqui, a gente tá falando de um universo em que as pessoas podem fazer isso, que as pessoas têm uma estrutura, podem contratar um profissional, né? Pra guiar. Eu vou fazer uma comparação, talvez um pouco polêmica, desculpem, ouvintes. Mas polêmica? é como um divórcio. Sabe? Mas não significa que a história, e eu acho que é muito isso, não significa que a história que foi vivida não tenha sido importante, porque nos dá repertório, né? Não significa que toda a dedicação daquele trabalho anterior, daquele conhecimento que a gente teve, não foi significativo, porque nos dá repertório, mas só significa que naquele momento não faz mais sentido. Então, assim, sair disso de uma maneira bonita para transicionar para outra história, embora a gente, num relacionamento que é o trabalho, a gente está numa situação segura, a gente sabe quais são os defeitos, a gente sabe quais são os problemas, e a gente convive com eles há tanto tempo que a gente já tá ali num ambiente meio seguro, mas ele não é mais satisfatório. E a gente quer mais. A gente quer o brilho no olho. Mas sabe, a gente quer a emoção, a felicidade. E sabe Deixa eu uma só coisa, pegar cara? esse gancho. Tá, vai lá. Não, a gente precisa fazer um break, mas pode falar. É rapidinho, amigo, pra falar que a gente tá falando de estruturas e de como privilegiado também somos, né? De conseguir esses recursos pra fazer a transição. Quando eu fui fazer o meu curso de consultoria de imagem, de que eu postei, enfim, que eu ia fazer a transição, eu recebi muitas mensagens de mulheres do meu Instagram. Muitas eu contabilizo mais de 20, tá? Pessoas que nem falavam comigo e pessoas que, no geral, eu conhecia por cima, que tem uma certa estrutura, falando, meu Deus, Jé, que incrível e tal. Isso me dá forças pra mudar também. Sim, inspirando também as pessoas que às vezes a gente precisa ver se identificar ali e dizer, pá, é isso aí, é isso que eu preciso, né? Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho no último bloco do Happy Wine desta quinta-feira, 20 de março, aqui na Clube. Clube 885. Muito mais que rádio. O Sabor de Mel tem 13 anos de história, feita com o nosso tradicional X ou nos pratos que sempre te deixam com água na boca, todos feitos com muito carinho. Seja no seu almoço do dia a dia, no delivery ou no jantar em família, o seu lugar é aqui. Bistrô Sabor de Mel, 13 anos ao teu lado. Volkswagen é na ANP.
Fecha mês com operação de vendas. Toda linha 0 km com bônus de fábrica, taxa zero e até 100% da tabela FIP no seu usado. A meta é não perder negócio. Estamos nas cidades de Gramado, Nova Petrópolis e Dois Irmãos. Acesse o site e confira as novidades em www.anpvw.com.br. ANP, a certeza da melhor escolha. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O verão é a temporada mais aguardada de lançamentos nas telonas. Grandes continuações, filmes pra família, thrillers de ação e muito mais. Você não vai querer ver grandes filmes com péssima qualidade de áudio e vídeo, né? Fuja do gato e vem pro Cinegracker. Alta tecnologia em imagem e som com as melhores salas de cinema. Ah, e aquela pipoca maravilhosa que só tem aqui. Cinegracker em Canela, 4 salas de cinema pra você. Vinhos e espumantes nos convidam a celebrar momentos e cultivar histórias. E por isso, os vinhos espumantes Ave Maria estão presentes nos restaurantes Empório Canela e Magnólia. Venha degustar e conheça mais os nossos produtos também através do nosso Instagram, @vinhosavemaria, e adquira pelo nosso site, vinhosavemaria.com.br. Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Sabe aquele momento perfeito depois do almoço? Aquele fim de tarde especial? Ou até mesmo aquela comemoração entre amigos? A Nocciola tem a sobremesa ideal para qualquer ocasião. Apresentamos a nossa vasqueta de gelato, um presente delicioso para compartilhar ou para saborear no dia a dia. Feita com nosso gelato artesanal e verdadeiramente italiano, preparado com ingredientes selecionados. Surpreenda no aniversário, leve para uma festa ou simplesmente torne seu dia mais doce com a vasqueta do Nocciola Gelato e Café. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885. Muito bem, estamos de volta aqui para o último bloco do Happy Wine de hoje, 22h44. Estamos falando sobre transição de carreiras, autoconhecimento, mudanças e harmonizando esse assunto com um Chardonnay da vinícola Valparaíso. O nome dele é Vitalia, isso, né? Uhum. E esse Chardonnay que você encontra na Pani. Um Chardonnay sem barrica, por isso que a Karen falou que ele é um Chardonnay fresquinho e redondo, gente, perfeito para noite de verão que a gente tá tendo hoje, porque a Chardonnay, ela é uma uva com peso de boca, né? Ela é uma uva aí gordinha, que a gente fala. Então ela tem estrutura, ela faz vinhos potentes, vinhos que passam mais tempo em barricas que podem amadurecer bem em barricas de carvalho. Não vou entrar nesse assunto, mas sempre que o vinho passa por madeira, gente, né, que amadurece ali, ele tem um pouquinho mais de potência. Então não é o caso desse aqui. Ele vai só pra garrafa mesmo e fica mais fresh. Fresh. Tu falou que é ideal pra uma noite de verão, mas esta noite já é de outono. Ah, mas ontem era verão. Eu entendi. Hoje estilo de noite. Ontem era verão. Hoje o estilo de noite hoje é o que eu quiser ainda. Tá tudo bem. Afinal, tá estamos tudo ainda bem. falando de transição, gente. Exato. Inclusive de estações. O planeta está em transição nesse momento. Muito obrigada, Tânia. Bem pontuado. É isso. A gente traz informações aqui nesse programa, às vezes imprecisas, às vezes precisas, às vezes contraditórias, né? Às vezes aleatórias. Às vezes aleatórias. E agora a gente vai para mais um momento de informações aqui no nosso Drops. Drops Happy Wine. Notícias do mundo do vinho fresquinhas, mas podem ser barricadas. A safra de uva 2025 no Rio Grande do Sul superou as expectativas em volume e também em qualidade. Foram produzidos aproximadamente 750 milhões de quilos, sendo a Serra Gaúcha responsável por cerca de 80% dessa produção. Inicialmente, entidades do setor previam uma colheita de 700 milhões de quilos, mas as condições climáticas favoráveis contribuíram para um aumento significativo na produção.
Além da quantidade, a qualidade das uvas também se destacou nessa safra. Fatores como sabores e aromas mais intensos, maior concentração de açúcar, leia-se álcool, Olha aí ela. e cor mais vibrante dos grãos foram observados. Essa safra expressiva representa um aumento de 38,5% em relação ao ano anterior, quando foram colhidos 541,52 milhões de quilos de uva no estado. O clima durante o ano anterior foi benéfico para o desenvolvimento das videiras, resultando em uma brotação vigorosa e cachos de uva acima da média em tamanho e peso. Isso os homens agora, né? Já a quinta série aqui já brincou, guria, né? é considerada aí a grande safra da década, né? Na verdade, a gente teve acontecimentos climáticos muito importantes em 2024, mas coincidiu com momentos adequados para o tempo da uva. Então, as chuvas ali, né? Tivemos toda a questão no estado, mas para a uva ela foi O que favorável. foi 2020, aliás, né? O ano Exato, da pandemia também foi também. a grande safra. Uma Tivemos grande safra. Será que isso vai resultar Nossa, num gente, valor melhor no Mas vinho? agora é só isso, né? Tem a tragédia, tem o... Pois Tem é. o vinho, né? Porque eu acho que a questão da natureza, ela nos ajuda, né? A gente precisa beber Pra resolver E ela os... vai lá e o quê? Nos dá uma safra boa de vinho. Tá tudo bem, gente. Vamos ali, vamos esquecer um pouquinho. Vocês tomaram essa decisões de transição. Eu não vou mais trabalhar com isso. Bêbadas? Silêncio. Perguntas pertinentes. No meu caso, provavelmente. Eu acho que, no meu caso, bêbada eu não sei, assim, mas... Levemente levemente alcoolizada. alcoolizada. Vocês acham que o vinho, ele elucida ou ele confunde? Ele é mais? um impulsionador, assim, de sentimentos. A gente digamos, falou sobre né? coragem, né? Pessoa com álcool na cabeça, ela é um pouco É mais que o vinho, corajosa, tudo né? que ele te dá, ele te tira depois, né? Não, é Toda complexo, essa, é complexo. Na verdade, eu acho que o vinho, talvez ele faz diminuir os teus filtros momentaneamente. E essa questão de filtros, inclusive, tem muita relação com essa pauta de hoje, né? Estávamos falando aqui o quanto, por exemplo, né, numa transição, importa para quem está fazendo a transição a opinião dos outros, né? E às vezes parece que tomar um vinhozinho enquanto se toma essas decisões pode facilitar um pouco. Faz esquecer, né? É aquele clássico na festa, né? Que a pessoa ali tá meio tímida, não quer chegar na outra ali e tal. Eu vou tomar um shot aqui de tequila e agora eu vou chegar em quem eu quiser. Agora vai. É isso aí. Mas a gente tava falando também sobre egos, né? Antes da gente estar falando aqui sobre verdade, muito bem lembrado. sobre como talvez tenha uma relação, né? de desmontar o que um dia fomos? Tipo isso? Não, é porque assim, qual foi a linha de raciocínio, né? E na verdade não é uma descoberta, né? Na verdade foi um questionamento que surgiu, assim, teoria. nem chegamos, né, a nenhuma conclusão, assim. Nem sei se é possível, mas enfim. Falávamos que do tipo, né? Falei que aos 30, o que me motivou a fazer uma primeira transição de carreira foram mais questões pessoais, de lidar na área criativa e etc. E que agora o que me motiva não é fazer exatamente uma transição de carreira, porque eu gosto da área, né? Gosto dos temas e etc. Mas um ajuste, talvez, de rotas, enfim. Talvez seja refinar o que você já faz, Exato. Tânia, né? Filtrar, escolher Mas cliente. fazendo isso com um propósito, né? E então, assim, parecia mais pessoal, lidar com, né, uma área mais criativa, agora parece mais assim. Né? Pensar na coletividade ou deixar Fazer a mais tua sentido. pegada que faça mais sentido, né? Qual vai ser o benefício para as outras pessoas ou qual é o impacto, né, da tua atividade. E daí logo depois de ter feito essa questão que parece ser mais para os outros, né? Essa questão do impacto, eu me perguntei assim, tá, mas será que lá no fundo isso também não é um ego? Sim, porque também não é em qualquer coisa que a gente consegue colocar isso como uma prioridade, né? Mas eu te entendo, não, eu também quero, né, deixar o meu legado, né, fazer essa a minha questão parte. de legado, de não sei o quê, né? Através Também do não é um trabalho. ego. Porque também daria pra fazer isso. Não, beleza, vou fazer meu trabalho aqui que eu acho super legal, mas vou fazer, sei lá, um trabalho voluntário e abraçar uma causa, né? Também não é tão exato. fácil unir as coisas, né? Sabe que essa coisa de propósito também, gente, às vezes ela é um pouco complexa. Quando eu resolvi empreender com a Pani, antes da Pani surgir, eu sempre quis empreender. Isso era uma coisa muito clara na minha vida, sem saber direito o quê.
Mas eu lembro, eu já compartilhei isso nesse programa, que eu escrevi em um caderno, né, que eu queria gerar um impacto positivo na sociedade onde eu estivesse inserida. E que se eu tivesse colaboradores, eu queria fazer transformações positivas na vida deles, né? Que eles não fossem só pessoas que passassem na minha empresa ou que passassem trabalhando comigo. E aí é claro que isso envolve muita ansiedade também e outras coisas, mas quando eu abri a Pane, eu vi que isso não dependia só de mim. E que as coisas não aconteceriam daquela forma, causaram impacto positivo na sociedade, causaram impacto positivo na vida dos colaboradores e tal. Aquilo me frustrou de uma maneira, assim, que eu falei, meu Deus do céu, que bosta que eu sou, né? Tipo, que merda que é isso aqui. Eu acho que isso pesou muito mais pra mim, essa própria análise do que eu fiz, esse julgamento, do que pensar no que as pessoas achariam quando eu dissesse que eu estava mudando de área. Bom, nesse sentido, eu quero te tranquilizar, porque a minha experiência com a Compartir, por exemplo, que foi um projeto que eu muito acreditei, que eu muito desejei, que eu muito sonhei, que brilhou muito meu olho, mas ele não estava pronto para o lugar nem para as pessoas. Então, às vezes, realmente, a gente tem um sonho, mas ele é muito mais voltado pra gente e muito menos olhado pro contexto onde a gente tá. E entender o mercado onde a gente vai implantar ele. Mas foi uma experiência, e é o que eu digo de repertório, que eu acho super importante, porque nada é em vão, nem o tempo que a gente usou ou que a gente teve dedicando a outra profissão ou outra história é em vão. Isso nos dá repertório, nos dá cabelo branco, que eu também é outra brincadeira que eu falo, já não tem cabelo branco à toa, é porque nos dá conhecimento, nos dá sabedoria. Conhecimento não vai fora, né? Minha mãe sempre não vai isso. fora. E eu também acredito muito, ao auge dos meus 50 e pouquíssimos anos, que eu acredito que todas essas transformações são evoluções nossas. Não acho que é ego, eu acho que é quando a gente vê que a gente fez bem alguma coisa, mas a gente quer ir para um degrau maior, sabe? É uma evolução pessoal. Não faz mais só sentido eu me agradar. Eu quero agradar o lugar onde eu estou. Eu quero fazer sentido para as pessoas ao redor. Brilha meu olho, mas eu quero que brilhe o olho de outro também. Eu quero impactar alguém da mesma maneira. Eu vejo isso muito mais como uma evolução pessoal. A gente está crescendo como ser humano no lugar onde a gente está. Mas assim, a gente só consegue isso de verdade quando a gente faz algo que brilha o olho. Poliana tu tá, hein? Eu sou pisciana, né? Nossa, pisciana. Mas eu sou pisciana, né? Mas isso eu quero falar duas coisas, então. Tu falou de, as pessoas não estavam prontas aqui, tananana, não era... eu li no LinkedIn, eu entro no... Duas coisas. Uma delas é o LinkedIn, pra mim, é a depressão. Porque tu entra ali, todo mundo foi promovido, todo mundo é incrível, né? Todo mundo mudou de trabalho, de cargo. Sabe o que eu acho, Bianca? Que a gente não sabe usar a plataforma, entendeu? Exato. Porque eu faço atualizações, tipo assim, Jéssica compartilhou um link aleatório. Isso, sabe? Exato. Aí eu não sei usar plataforma nenhuma, né? E aí toda vez que eu penso, vou fazer uma postagem no LinkedIn, eu penso, mas que caralho eu vou fazer isso? A pessoa tá lá promovida agora, head do não sei o que, do motherfucker, e eu tô dizendo que eu comecei um cursinho ali na esquina, mas beleza, né? Vamos lá. Então o LinkedIn, ele tem esse efeito em mim, assim. Fora as vagas, né? 1 milhão de vagas, tu sabe nem os nomes, tu olha, que vaga é essa, gente? Eu não sei nem o que é isso. Daí tu vai ler a descrição, é tal coisa. É isso, com o nome bonito. Não, beleza. Só precisa de um translator ali. Aí tu não consegue nem procurar a vaga porque não sabe o nome que as pessoas estão dando. Mas, e aí eu li no LinkedIn esses dias, isso eu consegui tirar de bom, que era alguém falando de não mudar o teu sonho, mas sim o caminho, né? As estratégias pra chegar lá. Porque às vezes é bem isso, né? Tipo, eu queria isso, queria aquilo, mas não rolou. Vou descartar isso, vou tirar isso da frente, isso não vai rolar, né? Mas às vezes é o caminho que a gente escolhe naquele momento que a gente não consegue fazer dar certo, né? E usem, gente. Usem o ChatGPT. Gente, eu uso muito. Ele é fantástico. Essa pauta inteira. Ele é fantástico. Até nesse processo de transição de carreira, ele te dá ali, olha, qual planejamento você deve fazer de acordo com as suas possibilidades, como fazer tal coisa, como oferecer tal serviço, como comunicar tal coisa. Então, eu acho que ele é uma
ferramenta-chave para transição de carreira. Tu sabe que as inteligências artificiais têm até não é um terapeuta, né, mas tem alguns recursos que são inclusive de psicologia, de tu tá ali, tipo isso, tô ansiosa porque hoje tive uma questão no trabalho, porque não sei o que, e ele dá respostas voltadas para isso. Eu não sabia, eu não Pois tu sabe que eu descobri isso. Mas, gente, eu uso o ChatGPT, eu uso o Copilot, eu uso o Gemini e agora eu tô usando o DeepSeek, que é muito bom, por sinal, viu? Mas, não gente, é à toa isso. que ele quebrou a galera lá do né? Não, mas é verdade, Gente, ele eu traz sou recursos apegada. importantes. muito bom Agora o que eu DeepSeek. tô no chat GPT, eu só fico nele, entendeu? Tipo, pra eu trocar eu não sou fiel. pro Copilot. Nesse aspecto eu não sou fiel. Eu adorei que ela Apareceu falou o melhor, nesse eu vou aspecto. nele. O meu ascendente em touro, Fez ele me parêntese nesse pega ali, aspecto. né? Eu sou pisciana, amiga. Eu vou nadando conforme vai. Aqui é melhor, vou. Aqui é mais quentinho, eu vou. Caiu no aquário é peixe, né? Pulando conforme a Não maré. é isso de... Alguém ajuda aí, alguém procura no chat GPT como é que fala. Mas é só nesse aspecto, tá, galera? Não pensa que é no resto, tá? Mas nessa hora eu não sou muito fiel. Não precisa dar explicações, cara. Então tudo bem. Então Não, é só pode pra ser não que tu mandarem quiser. mensagenzinha depois. Não tenho nem paciência pra isso. Nesse aspecto eu não sou muito pisciana, eu sou bem chata. A Iana quase. Não tem nem paciência. E vocês compartilham coisas no LinkedIn? Agora que eu falei de LinkedIn, vou trazer esse assunto. Eu compartilho muito pouco, né? Mas o meu último compartilhamento foi o meu curso mesmo ali, meu processo. Nossa, as pessoas no LinkedIn devem achar que eu morri. Eu também, sério. eu só tô lá. Eu sou tipo Mas, a pessoa gente, que tem um trabalho CLT aí ali formal. tem uma Eu tô questão, lá, mas né? não sei o que eu tô A gente fazendo. falando de julgamento. Mas é isso. que é interessante, assim, né? Porque, por exemplo, na época que, enfim, né? A minha carreira era marketing, era executiva e tal, o LinkedIn... Fazia sentido. Na área criativa, as coisas acontecem de uma outra forma. Muito pouco acontece no LinkedIn nesse sentido, assim, sabe? Acho que É um grande exibimento, é isso que eu digo. As pessoas vão lá pra contar gente, os seus... eu tenho Mas o Instagram também, problemas se for com o pensar, LinkedIn. né? Eu não sei até que ponto que as pessoas acham vagas boas lá. Eu tive, gente, uma experiência que me chamaram pra uma vaga no LinkedIn só muitos anos atrás, que eu fiz uma entrevista remota, antes da pandemia ainda, remota, chique e tal, pra São Paulo. Mas não era uma vaga super legal. Tipo. É que eu acho que a gente não tá sabendo usar o LinkedIn, né? Alguém nos dá aí um coach de A LinkedIn. gente vai pedir Aliás, tem ajuda um dos tema, tem universitários. gente especializada, né? Te dá Sabe- uma assessoria Mas sabe nessa que a questão de mentoria LinkedIn que eu e fiz, tal. gente, de transição, ela é do LinkedIn também, né? Olha aí, a gente vai ficar... O meu LinkedIn foi reprovado no final. Eu não A gente vai ficar falando de LinkedIn agora aqui quando acabar, porque já são 22 horas e 59 minutos. Meu Deus, passou muito Então eu rápido. tenho duas coisas pra dizer. Uma é agradecer a presença da Tani, que sempre traz gente, eu que contribuições agradeço a tão oportunidade. importantes. Muito bom te ter aqui, a nossa conversa, nós vamos seguir aqui. E citar, né, que essa semana, dia 17, foi aniversário da nossa queridíssima, incrível, que jamais alguém chegará aos pés, Elis Regina, que faria 80 anos. Que era uma mulher sábia, né? E ela tem frases icônicas, e a gente tá aqui nesse tema. Então eu vou dizer uma delas, que é: viver é super difícil, o barato da vida é exatamente esse, o desafio. Então, com esta pílula de Elis Regina, a gente se despede hoje. Lembrando que a partir de agora a gente tem 1 hora de playlist aqui do Happy Wine só com vozes femininas e que, obviamente, a gente vai abrir com Elis Regina, Maria Maria. Então é isso, gente. Um beijo, até semana que vem. Obrigada a todos e todas. Clube 885. Clube 88